Tem um outro fator, Adalberto, que também é muito importante. Você cita a questão do déficit comercial, e esse é um ponto importante, porque muita gente fala, olha, em tese o Brasil não deveria estar sofrendo nenhum tipo de sanção comercial, porque o comércio bilateral Brasil e Estados Unidos é um comércio relativamente livre. Os Estados Unidos cobrava ali da gente alguma coisa como 2,5% de tarifa média, né, para os exportadores brasileiros, e nós aqui no Brasil cobrávamos alguma coisa ao redor de 2,7%, é o que se dizia, né? E esse é um outro fator também, digamos, é uma narrativa que foi criada, melhor dizendo, pelo governo brasileiro atual e que não condiz com a realidade. Por quê? Porque esse 2,7%, né, que nós cobramos dos Estados Unidos, ele se refere também a uma média ponderada. O que significa isso? A gente está dando mais peso aos produtos que têm tarifas mais baixas. Sim. Né? Então, a média tarifária cai. Quando você tira a média simples, essa média sobe para 13,7%. É a média tarifária que a gente cobra dos produtos americanos. Eu vou te dar um exemplo. Temos aí a questão do etanol. A tarifa do etanol cobrada, né, aqui no Brasil para os exportadores de etanol dos Estados Unidos é de 18%. Evidente que o fluxo de etanol para cá poderia ser muito maior fosse essa tarifa zero, como já foi no passado. Então, na hora que você tira uma média ponderada, esse 18% ele perde peso nessa média ponderada, porque você não tem fluxo de comércio, ele some. Então, você tem uma tarifa muito mais baixa. Né? Então, essa é uma narrativa que foi construída, ela é equivocada. Os Estados Unidos sim tem direito, mesmo tendo um saldo comercial positivo com o Brasil, a ter vários irritantes, porque o Brasil é um país difícil de fazer comércio. E aí nós estamos falando, Adalberto, apenas das tarifas da média tarifária. A gente não está falando das barreiras não tarifárias, das barreiras técnicas, sanitárias, fitossanitárias, da burocracia envolvida no comércio exterior brasileiro, que tudo isso são irritantes históricos, né, na relação bilateral. Não é do Trump que isso começa a acontecer. As reclamações com o comércio brasileiro vêm de muito antes. Né? Então, acho que há que se reconhecer também esse fato. E se os Estados Unidos têm um déficit, tem um superávit comercial com o Brasil desde 2010, a gente pode olhar pelo outro lado desse copo, né, que está cheio ou está vazio, enfim, e dizer o seguinte, olha, olhando pela perspectiva americana, esse superávit teria sido muito maior. Sim. Não fossem vocês tão fechados como são. Né? Então, infelizmente, essa é a realidade. O Brasil agora tenta um pacote de socorro ao setor privado. Que vai custar caro. Que vai custar muito ao caro. Pagador de impostos. Já tem 9,5 bilhões aí que saíram da meta, né, fiscal do governo desse ano. Né, são aportes que foram feitos nos fundos, né, garantidores de crédito para incentivar a exportação, e também a questão do Reintegra, né, que voltou, estava em 0,1%, agora subiu para 6,1% para as empresas, para as micro e pequenas empresas, e para as empresas maiores ele foi para 3,1%. Né? Então isso vai evidentemente custar dinheiro. Então estamos falando aí também de linhas, né, do Fundo Garantidor de Exportação da ordem de 30 bilhões, né? Isso não tem impacto fiscal no saldo, não tem impacto primário por ser um fundo não financeiro, ser um fundo contábil, mas evidentemente que isso tem impacto na dívida. Então, de uma forma ou de outra, né, nós estamos... E aí tem outras coisas também, quer dizer, um pacote não muito bem desenhado, o foco inicialmente era a pequena empresa, que deveria ser, agora eles já estão abrindo também para pegar empresas maiores, né? Critérios flexíveis para você aderir, se fala até inclusive em linhas de crédito para inovação tecnológica. O que isso tem a ver com o socorro, né, de curto prazo para empresas exportadoras americanas? Então, como esperado, numa véspera de eleição, a tendência é que você saia distribuindo recursos para empresas que muitas vezes não têm essa necessidade no ano pré-eleitoral. Né? A tendência é que isso seja renovado, infelizmente. E no médio e longo prazo, Adalberto, infelizmente a nossa situação é muito complicada. Né? O Brasil tem poucos acordos comerciais. Aliás, o único acordo relevante comercial que o Brasil tem é o próprio Mercosul, que foi firmado em 1991. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, quando exporta um produto para o mundo, justamente porque ele tem muito poucos acordos comerciais, apenas 13%, né, daquilo que nós exportamos encontram tarifas preferenciais nos seus mercados de destino. Tarifas zero ou tarifas menores do que as chamadas tarifas MFN. Né? Isso porque a gente tem pouco acordo comercial. Se você for olhar o restante do mundo, não é difícil você encontrar países que, quando exportam, tem 60% a 70% de tudo que exporta encontrando tarifa preferencial no seu mercado de destino.
né? Então isso reflete o baixo número de acordos comerciais relevantes que o Brasil tem. Nós temos hoje um comércio internacional brasileiro, mais de 50% do nosso comércio hoje é feito com a Ásia. A pergunta que fica é: qual é a estratégia brasileira para a Ásia? Né? Quais são os países com os quais nós deveríamos estar mais próximos? Olha a Índia, que é o país que mais cresce no mundo já há alguns anos, se não décadas. Cresce mais que a China, inclusive. Sim. O Mercosul tem um acordo que envolve 450 linhas tarifárias com a Índia. Nós temos mais de 10.300 linhas tarifárias no Mercosul, ou seja, um acordo insignificante, né? Então, tudo isso agora, digamos, é posto à luz do sol num momento em que, mais do que nunca, a gente precisaria ser um país mais integrado ao mundo e ser um país mais aberto e menos burocrático. Então, eu acho que um efeito aí adicional de toda essa celeuma que foi criada com o Trump, que de certa forma é muito ruim sob o aspecto global, né, porque isso vai trazer redução de crescimento, isso vai ser ruim, inclusive, para a própria economia americana, mas de certa forma também expõe todas as amarras protecionistas aqui no Brasil.